Bem-vindos ao curso de Processo Estocástico Aplicado. Hoje vamos iniciar uma jornada por um dos temas mais fascinantes em engenharia e em ciência da computação também. A modelagem de certeza em sistemas complexos. Em vez de tratar apenas de situações com relações claras e previsíveis, vamos explorar como lidar com o aleatório, o incerto, essencial para entender fenômenos como o comportamento dos mercados financeiros, as variações climáticas, até sistemas biológicos. A importância do processo estocástico para resolver problemas onde a incerteza é dominante. Vamos destacar aqui dois conceitos importantes quando se trabalha com processo estocástico. Primeiro, muitos problemas de engenharia, pesquisa e ciência envolvem situações complexas demais para serem modeladas por relações de causa e efeito determinísticas. Então aqui nós já temos um conceito novo, determinismo. Ou seja, muitos problemas podem ser resolvidos com modelos determinísticos, onde, como sabemos exatamente, a relação de causa e efeito. Por exemplo, se jogamos uma pedra para cima, conseguimos prever com precisão a altura que ela atingirá com base em sua velocidade inicial e em fatores como a gravidade. No entanto, vários fenômenos não seguem essa previsibilidade. Pensemos no clima, na bolsa de valores, até no tráfego. Nestes casos, é mais realista usar modelos probabilísticos que aceitam a incerteza como parte do sistema. Então, quando se fala de certeza, estou relacionando aos modelos determinísticos. Quando se fala de incerteza, eu estou relacionando aos modelos probabilísticos. Por exemplo, considere a previsão do clima. Podemos ter modelos determinísticos para uma área pequena ou muito pequena, se for o caso, e para um pequeno período de tempo. Mas para previsões ao longo do prazo e em regiões maiores, modelos probabilísticos são muito mais úteis, pois eles reconhecem e trabalham com as variações inspiradas dos sistemas. Aí vamos aqui um exemplo clássico de modelo determinístico, ou seja, o modelo do pêndulo simples. Está aqui o nosso pêndulo, que nós vamos falar sobre ele. Então, um pêndulo é um excelente exemplo de um sistema físico que pode ser modelado de forma determinística. Isso significa que, conhecendo as condições iniciais do sistema, como a amplitude inicial, o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade, podemos sim prever com alta precisão seu comportamento futuro. Por que ele é considerado determinístico? Nós temos alguns tópicos aqui que vai deixá-lo caracterizado como um elemento determinístico. Nós temos as equações diferenciais, ou seja, o movimento de um pêndulo pode ser descrito por equações diferenciais, que são ferramentas matemáticas poderosas para modelar sistemas que evoluem com o tempo. Essas equações relacionam as taxas de variação de grandezas físicas, como a posição e a velocidade do pêndulo, como os valores destas grandezas em um determinado instante. A causa e efeito. No caso do pêndulo, existe uma relação direta e previsível entre a força da gravidade atuando sobre a massa pendular e o movimento resultante. Se alterarmos alguma dessas condições iniciais, o movimento do pêndulo também se alterará de forma previsível. Por isso é um sistema determinístico. Claro, seguindo as leis da física. E tem a questão da repetibilidade. Se realizarmos o mesmo experimento mais de uma vez, das mesmas condições iniciais, claro, né, para a gente ter uma ideia, obteremos resultados praticamente idênticos. Essa repetibilidade é uma característica fundamental dos sistemas determinísticos. Agora, claro, nós temos que deixar bem enfatizado que o mundo real raramente é 100% previsível. Como modelo probabilístico, eu coloquei aqui um exemplo clássico que é o das loterias numéricas. As loterias numéricas. No caso aqui, estou relacionando aos modelos probabilísticos, porque nós sabemos que há incerteza, e no nosso caso, aqui no Brasil. Então, as loterias numéricas no Brasil. Aqui eu vou pegar o exemplo das loterias que nós conhecemos, o exemplo da Loto Fácil. Cada lançamento de um concurso, eu vou ter uma sequência de 15 números gerados. Todo concurso é como se fosse um novo
concurso iniciado, como se estivesse iniciando pela primeira vez. Ou seja, é um sistema probabilístico caracterizado por não ter memória. Ou seja, é um sistema que eu não tenho como fazer uma modelagem, eu não tenho como fazer uma previsão de tão aleatório que é. A cada novo concurso, é um novo concurso que está se iniciando. Então, na hora que você encontra na internet programas que vão te auxiliar a ganhar, vão escolher a melhor sequência, não acreditem, porque geralmente esses sistemas eles fazem baseado em um nada e muitas das vezes vai fazer com que você acredite que ele vai te dar uma boa sequência. Se você fizer um estudo estatístico dos concursos passados, você vai descobrir a estatística do que foi passado. Mas isso não te dá respaldo para fazer uma estatística de previsão, justamente por essa característica. Ele não te dá uma memória em si. Então, esse é um grande detalhe dos processos estocásticos que nós vamos começar a dividir no próximo slide. Eu preciso ter uma memória para que eu possa fazer uma modelagem. Se o sistema for muito caótico, se o sistema não tem nenhuma característica que me dê uma previsibilidade, não tem como fazer as modelagens deles. O que é um processo estocástico? Bem, aqui eu vou apresentar para vocês duas definições bem clássicas. A primeira, um processo estocástico é um modelo matemático que descreve a evolução aleatória de um sistema ao longo do tempo, que vai me gerar sequência de valores numéricos. Tem uma outra definição aqui bem interessante, outra definição bem interessante, que é um processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias indexada por um parâmetro que geralmente é o tempo, que descreve a evolução de um sistema aleatório. Então, isso é um processo estocástico. Então, a gente pode resumir um processo estocástico como, basicamente, é um modelo que descreve como um sistema aleatório se comporta ao longo do tempo. Imagine que estamos medindo a temperatura em uma sala a cada segundo. Esse valor de temperatura vai mudando de forma que não conseguimos prever exatamente. Um processo estocástico permite capturar essa evolução aleatória, fornecendo uma sequência de valores ao longo do tempo. Formalmente, eu estou até indicando aqui, um processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias indexadas por um parâmetro, geralmente o tempo, e representa a evolução do sistema, que não temos certeza absoluta sobre os próximos estados. Ou seja, está aqui o nosso processo estocástico X, ele depende de duas variáveis, uma variável que representa o aleatório, ou seja, o experimento aleatório, que está indexado no tempo. Então, essa combinação aqui do aleatório indexado no tempo será mapeado num estado, num conjunto de estados. Então, esses estados vão me representar numericamente esta combinação aqui do aleatório com o tempo. Então, isso é um processo estocástico em si. Um exemplo bem simples de processo estocástico é o crescimento populacional de uma espécie em um ecossistema, onde a variabilidade, dependendo dos fatores como clima e disponibilidade de alimentos, vão contribuir para esse crescimento populacional. Claro, a gente vai poder fazer previsões, não quer dizer que vai adivinhar. Aqui, novamente, dessa formulação, vamos destacar a nossa variável ômega, que é denominado do espaço de amostra, que representa todos os possíveis estados ou resultado do experimento aleatório. Se eu não conheço o meu espaço de amostra, se eu não tenho como definir, não tenho como definir esse meu processo estocástico. A variável T é um conjunto de entes temporais, que pode ser tanto no espaço contínuo como no espaço discreto. S é meu espaço de estados, ou seja, é o conjunto com a função estocástica mapeia cada combinação dos meus experimentos aleatórios indexadas no tempo. E o nosso X, que é uma função que depende das variáveis tempo e os elementos aleatórios do nosso processo, é o valor do processo estocástico no tempo T e no evento ômega, que resulta em um valor dentro de S. Isso é um processo estocástico. Então veja que além da aleatoriedade, eu também tenho que me preocupar com a questão do tempo.
ou seja, todos eles estão indexados no tempo. Um exemplo disso aí poderia ser, suponhamos que estamos modelando a quantidade de carros em uma estrada a cada minuto. Então, nosso ômega seriam as combinações de quantidades possíveis de carro, o tempo está medido em cada minuto, e esse é o número específico de carros observados para cada exemplo de tempo aqui. No próximo slide, a gente vai dar alguns exemplos de processos estocásticos que nós podemos ter no nosso dia a dia, ou tanto experimental em laboratório, assim que vai sendo utilizado. O primeiro deles é a planta térmica. A planta térmica é basicamente, a nossa planta térmica é composta por esse elemento aqui que eu estou sinalizando, que é uma espécie de torradeira. Ela depende de uma tensão a ser aplicada e eu vou medir uma temperatura. Então eu tenho uma tensão aplicada e eu observo o valor da temperatura. Se vocês observarem, ela está aqui inserida no ambiente, então até a temperatura da sala também vai influenciar a quantidade de pessoas que entram e saem, a quantidade de vezes que a porta abre e sai, então, que abre e fecha. Então esse é o nosso processo estocástico em si, que é a nossa planta térmica, que é bem utilizada em outras disciplinas aqui do curso. Então aqui eu estou mostrando para vocês o nosso quadro resumo de experimentos que foram realizados com essa planta térmica. Então aqui eu quero destacar o seguinte, em torno de 1000 amostras, se vocês observarem, a temperatura está aproximadamente a 80 volts e as temperaturas estão variando entre 100 e 140 graus dos 4 experimentos. Em torno de 1.500 amostras, nós podemos ver que as temperaturas, a tensão coincide em torno de 100 volts e as temperaturas estão variando entre 120 e 160 graus. Em torno de 2.000 amostras, coincide aproximadamente em 100 volts e as temperaturas novamente entre 120 e 140 graus do nosso experimento. Em torno de 2.500 amostras, nós temos também a tensão 100 volts e as temperaturas variando entre 120 e 140 graus Celsius. E claro, por final, aqui em 2.800 amostras, as nossas temperaturas estão variando entre 140, 180 a 100 volts. Por que eu estou chamando a atenção disso? Veja que foram 4 experimentos distintos e nós temos características diferentes de temperatura e tensão. Por que isso é importante? Se você tem 2 modelos que vão ser utilizados para modelar esta planta e você quer avaliar a veracidade dos modelos ou até mesmo comparar, o que eu chamo a atenção é o seguinte: para você comparar esses 2 modelos, para você avaliar esses 2 modelos, o experimento tem que ser único, para que eu possa comparar os 2 modelos. Não adianta você usar um experimento 1 e o experimento 2 dos modelos diferentes, porque você não vai ter uma comparação fiel. Você não vai poder fazer essa avaliação, porque nós estamos diante de um processo puramente estocástico. Então, é importante que o pesquisador, quem estiver trabalhando com um modelo deste, principalmente da planta térmica, que ele tenha acesso aos dados que foi utilizado em outros modelos para que ele possa fazer as comparações fidedignas. Um outro exemplo interessante é o lançamento da moeda. Neste nosso caso aqui do exemplo, eu vou destacar aqui uma moeda, ou seja, 6 moedas não viciadas são lançadas. E eu vou observar os resultados das faces voltadas para cima, partindo do princípio que as moedas são não viciadas e não tem nenhum viés na questão do lançamento. Então eu vou querer observar o número de caras deste meu lançamento das 6 moedas. Vou associar os valores 1 ou 0 a respectivamente a cara ou coroa e observo o seguinte: como nós estamos diante de um evento dicotômico, eu posso associar os resultados deste meu experimento a uma tabela verdade de 6 variáveis. Isto quer dizer que eu vou ter 64 estados possíveis entre 0 e 63, onde 0 indica a ausência de caras, enquanto o estado 63 representa a situação em que todas as faces são caras.
Então, observe o seguinte. Aqui eu coloquei um desenho representativo deste meu lançamento, baseado em filas. Então, aqui nós temos o estado 0 e o estado 63. No estado 0, eu posso ir para os outros estados 1 ao 63, ou posso permanecer no estado 0. Seria dizer o seguinte: eu lancei a moeda 6 vezes e nenhuma cara foi observada. Lancei novamente e de novo nenhuma cara foi observada. Por isso que permaneceu no estado 0. Do 63 eu posso vir do 0 ao 62, posso ir para o 0 ao 62 e o 63. Eu destaquei aqui dois estados, o 21 e o 42, porque eles têm uma característica interessante. Nós estamos observando uma alternância de cara ou coroa. Por que eu quero destacar isso? Nós estamos diante de um evento discreto, infinito, ou seja, eu tenho eventos discretos, cada estado representa uma sequência de caras. E quando a gente olha aqui essa sequência alternada de cara ou coroas, a primeira ideia que pode vir é que isso aqui é algo impossível de ocorrer. E é um erro, é uma falácia. Quando você diz que um evento a alternância é impossível, você precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos diante de um evento discreto onde eu tenho 64 estados possíveis. E o que quer dizer que um evento é impossível? Que ele tem probabilidade de 0, que não vai acontecer nunca. Mas aí eu destaco o seguinte: observe aqui, eu estou colocando as probabilidades possíveis dos 64 estados, ou seja, esta linha aqui me representa para qual valor elas estão convergendo. Observe que elas estão bem próximas. Então, dizer que um estado é impossível, consequentemente, você está dizendo que os demais estados também são impossíveis. Neste nosso caso aqui, foi simulado o lançamento da moeda 6 vezes em 120 milhões de simulações. Ou seja, ao longo do tempo ela vai convergindo para aquela probabilidade que é 1 sobre 64, que é 2 elevado a 6. Então, dizer que um evento é impossível, consequentemente, você está dizendo que os demais são impossíveis. No nosso caso aqui, dizer que a alternância de sequência é impossível é o mesmo que você dizer que também 0 é impossível. E não é o caso. Aqui também foi feita uma comparação seguinte. Dentro dos nossos eventos, eu observei uma cara, duas caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. Então aqui eu vejo que eu tenho a quantidade de cara dentro do resultado obtido. Observe que 3 caras e 3 coroas é a que tem a maior probabilidade de ocorrência. Em segundo lugar vem 2 caras ou 4 caras, que elas estão muito próximos aqui. Uma cara ou 5 caras, estão muito próximos aqui. Nenhuma cara e 6 caras é o evento assim mais improvável. Ou corrigindo, é um evento que tem uma probabilidade muito baixa. Ou seja, em 120 milhões de lançamentos, ficou em torno de 1.874.000 observações. Então, isso aqui só para destacar que a alternância de moedas, que é 3 caras e 3 coroas, ela tem mais chance de ocorrer. Ou seja, é mais fácil a gente visualizar sempre uma igualdade entre 6 moedas, observar 3 caras e 3 coroas. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, eu coloquei uma figura que é bem genérica, que ela pode representar um processo aleatório qualquer. Nesse nosso caso aqui, vamos dizer que este processo aleatório é a observação de um determinado ponto, T sobre 2, de um avião dando a volta na Terra. Então veja aqui no ponto ele teve uma medida, na segunda observação ele teve outra medida, na terceira observação ele teve outra medida, ou seja, no mesmo ponto de observação eu tenho 3 valores distintos, ou seja, ele variou a forma aleatória em si, inclusive no mesmo instante aqui, ó. Pode observar aqui que nessas 3 observações deles, nessas 3 realizações do experimento, ele não repetiu os mesmos valores, por coincidência. Um outro processo interessante que nós temos que destacar,
que tem uma analogia muito grande do processo estocástico, são os fenômenos da natureza. Ou seja, aqui eu tenho uma representação visual de processo estocástico aplicado à natureza, de modo que eu vou destacar a complexidade e a incerteza desses fenômenos naturais, como o movimento das nuvens, ventos e a formação de redemoinhos, que evoluem de forma aleatória e imprevisível. Isso é muito trabalhado em sistemas para avaliação de furacões, devido à sua complexidade probabilística. Então ele usa para fazer previsões para que nós não sejamos pegos de surpresa diante de um evento desse. Claro que tem os erros, é uma previsão, não vai adivinhar, então isso é muito comum acontecer. Um outro ponto também, que é aqui uma representação artística de um ecossistema natural, com elementos estocásticos, ilustrando a interação aleatória entre o fluxo de um rio, o voo das aves e o crescimento das árvores, simbolizando a incerteza e a variabilidade presente nos fenômenos naturais. Esse é um processo estocástico também, que nós podemos avaliar na nossa natureza. Quais são as considerações finais? Nesta aula exploramos a importância da modelagem probabilística em diversas áreas, como engenharia e computação. Através de exemplos práticos, demonstramos que muitos fenômenos reais apresentam um alto grau de incerteza, tornando a abordagem determinística inadequada. Nas próximas aulas, aprofundaremos o estudo das ferramentas de estatística e probabilidade essenciais para a análise desses fenômenos. Então, vamos encerrar aqui a nossa primeira aula da disciplina de processos estocásticos, e nas próximas aulas nós vamos